Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e em nosso pensamento. Que Deus abençoe e guarde a nossa vida e a vida de todos os nossos familiares, as pessoas que a gente ama. Quero falar hoje sobre a mentira, baseado na Bíblia, para que todos compreendam que a mentira não é algo que pode fazer parte da nossa vida. Para começar, em Levítico, no capítulo 19, versículo 11, não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Também em Êxodo 20, versículo 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Vamos lá agora, em Números 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Aqui está dizendo que não vale encantamento, nem adivinhações. O que vale é a palavra de Deus. Lá em Salmos também, no capítulo 109, está dizendo, no 1 e no 2, o Deus do meu louvor não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Da mesma forma que você não gosta que fale de você, levantando falso testemunho e falando mentira, também você não deve falar do outro. Não é você, é nós que não devemos. Infelizmente, a gente se pega levantando falso testemunho e falando da vida dos outros em todo o tempo, e na maioria das vezes a gente nem sabe se é verdade. E mesmo que seja verdade, o juiz de cada um não é nós, é Deus. Em Provérbio, no capítulo 12, no versículo 22, o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Também ainda em Provérbio, capítulo 17, versículo 7. Palavras bonitas não ficam bem aos insensatos, muito menos a mentira na boca do príncipe. Não fica bem a mentira na boca de ninguém. Em Sofonias, capítulo 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras de engano, porque serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Nós, servos do Senhor, não devemos proferir mentira nenhuma. Siga os exemplos de Jesus. Jesus foi sempre a verdade, jamais saiu mentira da boca dele. João capítulo 8, no versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, e a gente, sendo filho de Deus, não deve ter a mentira na nossa vida como se fosse uma coisa normal. Não existe mentirinha branca, nem mentirinha de coisa de cor nenhuma, de jeito nenhum. Mentira é mentira e não agrada a Deus. E pronto, acabou. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente. Não é para mentir, não é para mentir, não é para mentir, pronto, acabou. De papo. Efésios 4, no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A igreja é membro de Cristo. Cristo é a cabeça e nós todos somos irmãos e temos que viver em comunhão. Então não devemos nem levantar falso testemunho contra os irmãos e nem mentir um para o outro. Todos nós somos irmãos, todos nós somos igreja de Cristo. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, que a gente ame um ao outro, aconselhe um ao outro, e que a gente não minta um ao outro. Em 1 Timóteo, no capítulo 4,
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Haverá falsos profetas, falsos ensinadores, já acontecem isso, e é conhecendo a verdade, a palavra do Senhor, é que você vai entender quais são verdadeiros e quais não são. É pelos frutos que vão conhecer quem é verdadeiro e quem não é. Em Apocalipse, no versículo 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu quis trazer versículo bíblico para que vocês entendam. Não pode mentir. Conheça, busca lá na Bíblia, vai saber se o que eu estou falando é verdade, vai saber se aquele pregador que falou sobre a mentira, falou mentira, vai saber se a palavra que aquele apóstolo, que aquele cristão, que aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão que foi até você falando que não pode mentir, será que isso é verdade mesmo? Vai lá saber, vai buscar a verdade, conheça a verdade te liberta, amém? Não minta em nome de Jesus, que a gente busque em nome de Jesus não mentir por nada. Se há alguma coisa, né, se alguém te faz uma pergunta e você não pode responder, você diga, eu não quero falar sobre isso. Por quê? Às vezes você mente porque não quer falar do outro, ou às vezes você mente realmente falando mal da vida dos outros. Mas quando você não quer mentir e não pode falar a verdade, que às vezes, né, as pessoas chegam até você te perguntando uma coisa que você não pode dizer, porque você não pode sair espalhando a vida do outro por aí. Mas então você vai dizer o seguinte, eu não posso falar sobre isso. Ou eu não quero falar sobre isso. Desculpa, mas vamos mudar de assunto? Vamos falar da nossa vida? Vamos falar de mim? Olha, eu vim aqui te ver. Aí a pessoa começa a falar um tanto de coisa que você não quer ouvir. Então você deve, e eu também, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a conseguir fugir quando eu estiver perto de quem está falando da vida alheia, quando eu estiver perto de quem está falando mentira. Se alguém me perguntar algo que eu não devo falar, meu Pai querido, me ajuda.